Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, temos a satisfação de recebê-los nessa sala virtual para a realização do 6º Encontro de Extensão e Cultura desta universidade, que tem como tema básico a homenagem ao centenário do educador, do pensador Paulo Freire, com a intitulação Comunicação entre Saberes para a Transformação do Mundo. E, sob essa perspectiva, vamos dar início às apresentações dos trabalhos, os quais estão elencados e listados, e pede-se a permissão dos partícipes para que essa gravação seja disponibilizada e mantida nos arquivos da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da PROESC. Se algum dos partícipes tiver alguma objeção quanto a esse registro, por favor, pronuncie-se de modo oral, não é, e audível nesta reunião, para que, então, as providências sejam tomadas no sentido de indisponibilização dessa gravação. De outra forma, então, este registro estará disponível, como já foi informado, a todos os docentes e discentes, não é, através do memorial da PROESC. Quero agradecer a presença dos professores doutores convidados para participar desta sala virtual, o professor Dr. Lúcio Henrico, o professor Dr. Jaime Benvenuto, do Centro de Ciências Jurídicas, caríssimo colega, internacionalista, especialista em direitos humanos também, e o professor Dr. Flávio e os demais professores docentes, e cumprimentar também os discentes, os quais deverão apresentar os seus trabalhos. E também agradecer a participação da Secretaria, da Coordenadoria Setorial de Extensão e Cultura, através da senhorita servidora Aline Chagas, e da também monitora bacharelanda Juliana Milanês, que também nos acompanha e auxilia na indicação dos procedimentos para a realização desta reunião. Não é? Gostaria de informar aqui os senhores. A doutora Juliane Brasileiro também está presente. Doutora, quero cumprimentá-la, por favor. Não é? Então, queria indicar que, quando das apresentações, se for possível, os demais partícipes mantenham seus microfones silenciados para que não haja interferências sonoras no registro que deva ser feito. Não é? As interpelações ao término da apresentação serão, portanto, feitas também visualmente, pelos que pedirem a palavra, ou oralmente, podem fazê-lo. Permitam-me apresentar, eu sou o professor Dr. Geraldo Galindo, coordenador do Centro de Extensão, da Coordenadoria Setorial de Extensão e Cultura, do Centro de Ciências Jurídicas, na Faculdade de Direito do Recife, desta universidade, e estarei mediando a apresentação deste encontro nesta sala virtual na manhã de hoje. Então, mais uma vez, obrigado a todos os partícipes e, então, queria informar que as apresentações devem ter uma duração máxima de 10 minutos. Quando possível, então, solicitaria aos monitores e também a equipe da PROESC, que gentilmente e prestimosamente assessora essa implementação nos seus aspectos também técnicos, não é? O Flávio, muito obrigado, Lúcio também, muito obrigado, não é, por este apoio, e, na medida do possível, a indicação aos 8 minutos de apresentação será feita para que os apresentadores tenham noção de que teriam 2 minutos para suas considerações finais e para a conclusão da apresentação. Em seguida a esta apresentação, e que me será informada quanto ao tempo disponibilizado para tanto, então eu procederei à disponibilização da palavra aos que queiram, aos docentes que queiram, avaliadores que queiram participar ou que queiram tecer algum comentário oral, e, não havendo comentários, daremos sequência às demais apresentações, porque temos 9 trabalhos
então, listados para serem apresentados, e a exiguidade do tempo talvez imponha que as considerações da banca avaliadora sejam feitas diretamente nos formulários destinados à avaliação de cada uma das apresentações. Desejo boas apresentações a todos e gostaria de convidar o primeiro apresentador desta manhã, que seria o senhor, o bacharelando João Augusto Magalhães. Não, perdão, João Augusto Maranhão de Queiroz Figueiredo, não é? E, por favor, ele pode ter a palavra e vamos, então, disponibilizar o tempo. O João está presente? Bom dia, professor Geraldo. Estou aqui Bom presente. dia. A palavra é sua, por favor. Indique o seu trabalho, coordenador, brevemente, e tenha início a sua apresentação oral, por favor. Pronto, doutor. Eu só peço licença para tentar colocar o PowerPoint. Essas coisas de tecnologia a gente sempre sabe que é um pouco complicado. Só um minutinho. Conseguem visualizar? Com certeza. Sim. Deixa eu só botar na tela cheia para começar. Eu queria desejar uma boa tarde a todos e todas. Me chamo João Augusto, né, o professor Geraldo Galindo fez o favor de falar meu nome todo, tarefa um pouco difícil, por ser um nome muito grande. Então, vou reduzir. Meu nome é João Figueiredo, eu sou graduando no curso de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje eu quero apresentar o trabalho com o seguinte título: Ações Estratégicas da Extensão Universitária, a SDH, o FPE, como amicus curiae, para a democratização de saberes e fortalecimento dos direitos humanos. Esse trabalho de extensão, feito pelo Programa de Extensão Acesso ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, é coordenado pela professora doutora Flaviane Fernanda Bittencourt Nóbrega, do Centro de Ciências Jurídicas. Só está acontecendo um problema que eu não estou conseguindo passar de página. Só um minutinho. Primeiramente, enquanto vai atualizando aqui, eu queria começar falando, já que eu sei que tem pessoas que não são do curso de Ciências Jurídicas, o que seria propriamente a figura do amicus curiae? Oi? Oi? Alguém falou? Acredito que não. Primeiramente, eu queria falar sobre o que é o Instituto do Amicus Curiae, porque ele é o objeto de todo esse trabalho. O amicus curiae, ele é um terceiro interveniente e ele está previsto no Código de Processo Civil, no artigo 138. Por que eu citei o artigo nominalmente? Porque, para ele ter sido positivado como um terceiro interveniente, foi um longo processo. Anteriormente, o amicus curiae não é proveniente da tradição do direito brasileiro, ele advém dos países de common law, e, basicamente, ele veio na legislação aos poucos e jurisprudencialmente sendo reconhecido. Só que, até o Código de 2015, alguns controvertiam um pouco sobre qual era a natureza jurídica. Basicamente, o amicus curiae, ele é um terceiro, ele não é uma parte, mas ele é um terceiro no processo, seja processos de ações de controle abstrato de constitucionalidade no Supremo, ou seja processos de ordem comum. E ele
ele é um terceiro que ele tem um interesse jurídico de colaborar com a causa que ele desempenha. O que é que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que ele é um colaborador, o interesse dele é qualificar o debate jurídico que está sendo feito na seara do judiciário. E qual é o objetivo com isso? O objetivo é, tão justamente, a partir dessa colaboração, dessa qualificação do debate, dar mais subsídios, dar mais pluralidade ao processo para que o judiciário, nas causas, lides em que ele atue, ele possa dar uma fundamentação mais correta, mais aprofundada. Tanto que o termo amicus curiae significa amigo da corte. Eu trouxe bem rapidamente um conceito de Scarpinella Bueno, que é um doutrinador de processo civil, que basicamente ele fala que o amicus curiae é um agente do contraditório, no sentido de que, quando ele qualifica o debate, ele acaba qualificando o próprio contraditório no processo, a partir da pluralidade e a partir desses três aspectos que eu coloquei: colaboração, cooperação e participação. Rapidamente, a atuação do SDH e por que o amicus curiae e o SDH acabaram se complementando. O Acesso ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos é um programa de extensão, nascido como projeto de extensão em 2016. E o objetivo dele é ter duas atuações. Uma é uma educação forte em direitos humanos, com aprofundamento no estudo do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é um sistema regional que, a partir de um tratado chamado Convenção Americana de Direitos Humanos, ele se debruça sobre casos de violação de direitos humanos em grande parte dos países da América Latina. E, além disso, então, o objetivo da extensão, primeiramente, é esse aprofundamento. E, segundo, é a atuação prática como órgão da Universidade Federal de Pernambuco, a partir do conceito que a gente chama de controle de convencionalidade das decisões de referido sistema dentro da nossa realidade pernambucana, local e brasileira. Desde 2016, nós realizamos projetos de iniciação científica, participação de fóruns de monitoramento e envio de relatórios ao sistema interamericano sobre várias violações decorrentes desse período. Vou adentro agora, devido à adiantada hora, sobre os dois casos em que esse programa de extensão atuou como amicus curiae e por que escolhemos o amicus curiae como um instituto importante para cumprir esses dois objetivos da extensão, do projeto, do programa de extensão. O primeiro caso é o caso do Complexo Penitenciário do Curado. Desde 2014, o Complexo Penitenciário do Curado ele sofre sanções da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão jurisdicional e consultivo, que o Brasil aceitou sua jurisdição desde meados do final da década de 90 e início dos anos 2000. E dentro das suas competências existe uma medida chamada medidas provisórias. Desculpem o pleonasmo da expressão. Essas medidas provisórias, elas estão previstas no artigo 63 da Convenção Americana, e elas prevêem basicamente que a Corte Interamericana, esse órgão jurisdicional, uma vez que observe, mesmo que não se possua um caso em sede de sistema regional sobre a matéria, se observar requisitos como urgência, perigo de reversibilidade das violações de direitos humanos, uma vez provocado pelo outro órgão do sistema interamericano, chamado Comissão Interamericana, que é um órgão de caráter mais político, mas que leva as violações à Corte Interamericana para se tornarem um caso, a partir desses requisitos, qualquer violação de direitos humanos previstas nos países que aceitam a jurisdição dessa Corte Interamericana podem sofrer essas medidas provisórias que têm caráter vinculativo, pelo fato do Estado brasileiro ter aceito em seu poder de soberania a jurisdição da Corte, certo? Por que o caso do Complexo do Curado acabou sendo aceito e por que da nossa atuação? Basicamente, o Complexo do Curado foi aceito por causa das questões de falta de atendimento médico, nível de superlotação que chega a 200% de acordo com a própria Corte, falta de infraestrutura, a figura dos chaveiros, eu creio que alguns já tenham ouvido falar sobre essa figura, e todo esse contexto torna
o curado uma situação absurda de urgência em reparação de medidas devido às violações de direitos humanos. Foram feitas 6 resoluções. Dentre elas, a resolução número 6, que é o objeto da discussão que levou à nossa atuação com o Amicus Curiae. Essa resolução número 6, ela determina o Estado brasileiro, condenando o Estado brasileiro a contar a pena dos presos presentes no Complexo do Curado em dobro. Ou seja, se ele tivesse que cumprir 1 mês no Complexo do Curado, em 6 meses, ele atingiria essa pena hipotética, que é a que coloco, de 1 ano. De 1 ano. Por quê? Porque é essa forma do cômputo em dobro. Nesse sentido, o TJ, tendo recebido essa medida provisória, que é extremamente urgente, ele declarou um incidente de resolução de demandas repetitivas. E, além disso, a gente tem o caso do povo Choquilene, que já é conhecido, que discute a possibilidade ou não de revisão do marco temporal e a compatibilidade de terras indígenas com a preservação do meio ambiente e a incompatibilidade de alguns institutos do direito civil. O que consistiu a nossa atuação? Basicamente, nós, como Amicus Curiae, levamos uma qualificação do debate a partir de um controle de convencionalidade ao Supremo Tribunal Federal e ao TJ de Pernambuco para que se faça cumprir o controle de convencionalidade e as decisões da Corte Interamericana, que não é dada ao Estado brasileiro descumpri-las, mas apenas, uma vez tendo elas como premissa, decidir as formas em que vão se cumprir. Então, basicamente, nossa atuação consistiu na elaboração de memoriais e pedido de admissão do Amicus Curiae. Por que isso foi de extrema importância? Aqui chego às conclusões de forma muito rápida. Porque é basicamente função da extensão, a partir do conhecimento teórico, atuar de maneira pedagógica na prática e dando atuações com a educação de direitos humanos para promover situações de direitos humanos que estão sendo violados de grupos vulneráveis. E também para fomento dessa pesquisa e desse ensino. Então, por isso, nossa atuação, pegando esse Instituto Amicus Curiae, se deu em aplicar o conhecimento teórico e o controle de convencionalidade para casos práticos, de maneira a interamericanizar o nosso judiciário e tornar a Convenção Americana uma realidade que seja pautada a partir de um controle de convencionalidade que se leiam as leis a partir da ótica do sistema interamericano pela própria decisão do Supremo, que conferiu o caráter de supralegalidade. Então, foi nesse sentido que a nossa atuação se deu e está se dando, e assim, devido à adiantada hora, eu fico aberto às exposições, eu fecho minha apresentação agradecendo muito por esse espaço de diálogo que é o que precisamos na universidade pública diante de tempos tão caóticos. Muito obrigado. Obrigado ao discente João Figueiredo, não é? E eu queria perguntar se algum dos avaliadores, professor Dr. Jaime Benvenuto, professor Dr. Lúcio Henrico, se teriam algum comentário verbal a ser feito acerca da apresentação. Não, acho que eu quero deixar para o final, para a gente alinhar todo mundo. Eu também. Perfeito. Mesmo comigo. Benvenuto também. Também acompanha. Bem, então, agradeço a apresentação feita pelo discente João Figueiredo. Muito obrigado mais uma vez, não é? E, então, na sequência, não é? Vamos, então, ao segundo trabalho. A professora doutora Flaviane, do Centro Jurídico, nossa colega, por favor, queria fazer alguma observação. Professor Geraldo, muito obrigada pela oportunidade. Se me permitirem, é um comentário rápido, porque eu acho que é importante aproveitarmos esse espaço para democratizar e vocês conhecerem os bastidores desse desafio que foi trabalharmos como Amicus Curiae nesses 2 casos. Então, queria reportar para vocês, porque eu acho que é importante, estamos num momento de fortalecimento da Universidade Pública Federal. Quando fomos admitidos como Amicus Curiae no caso Schottlen, que é um caso de repercussão geral em matéria indígena, que vai ser o julgamento do século, no sentido de definir essa questão do marco temporal e a demarcação dos povos indígenas, nós trouxemos o debate do controle de convencionalidade, a tese do controle de convencionalidade, a partir do caso Chucuru. Fomos admitidos em 2010, mas na véspera do julgamento, aquele que foi televisionado em Brasília,
a Advocacia Geral da União questionou a UFPE como amicus curiae no caso, dizendo que só nós apenas poderíamos ser amicus curiae se a Advocacia Geral da União autorizasse. E como eles tinham um entendimento favorável ao marco temporal, nós fomos questionados. O reitor da Universidade Federal de Pernambuco foi chamado a se posicionar, e tivemos um constrangimento muito sério da Advocacia Geral da União e apresentamos a resposta. E a nossa reitoria foi muito sensível nesse caso, no sentido de que a universidade produz conhecimento e a finalidade do amicus curiae é democratizar esse saber. Então, fizemos um trabalho integrado com antropólogos, com historiadores na universidade, um trabalho interdisciplinar, e também comigo na área jurídica, e a universidade mandou uma petição para o ministro Edson Fachin, e ele rejeitou fortemente a Advocacia Geral da União, o argumento que foi trazido, na véspera do julgamento, com a simples finalidade de tumultuar e retardar o julgamento do processo. Então, nós hoje somos amicus curiae no caso, por um acordo que fizemos com a AGU, não fizemos sustentação oral, exatamente para não entrar nessa relação de disputa de poder, que são os bastidores que eu posso, de certa forma, hoje, partilhar com todos vocês, porque o caso já foi julgado, né? Nós fomos admitidos formalmente no processo, temos uma missão de democratizar saberes e conhecimento acadêmico, então a amicus curiae tem essa finalidade, e o Supremo Tribunal Federal nos admitiu formalmente, rejeitando esse argumento da AGU, porque foi totalmente fora do prazo, e nós já estávamos como amicus curiae, nesse caso, contribuindo, apresentando informações e complementando naquilo que fosse importante para julgar com o julgamento. E no caso do amicus curiae, no caso aqui de Pernambuco, no Tribunal de Justiça, nós fomos, de certa forma, provocados pelo CNJ, que pediu, universidade, provoque um debate jurídico com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, porque os juízes são muito resistentes ao entendimento da Suprema Corte, e só tem uma juíza que está aplicando, e é preciso que a gente tenha um ambiente de diálogo nacional com a universidade. Então, eu gostaria só de partilhar essa informação, porque eu acho que é importante para que a gente saiba o desafio que é, enquanto universidade, atuar como amicus curiae em processos com temas tão sensíveis como esse, sabendo que nós assumimos essa posição de democratizar o saber. Claro que existem lados e posições, mas a nossa missão é muito mais simples. Então, muito grata, professor Geraldo. Eu só queria tornar essa informação clara para o público como um todo. Eu lhe agradeço a participação. Eu queria apenas expor que, pela exiguidade do tempo, eu estou disponibilizando a palavra, só disponibilizei aos avaliadores, mas, evidentemente, comentários breves podem ser feitos pelos docentes partícipes, mas sejam feitos de modo breve por conta da nossa exiguidade. Mas obrigado pelas suas informações, não é? E, então, eu queria passar a palavra agora para a segunda apresentadora, que seria Gabriel. A segunda apresentação será Gabriel, se a pronúncia não estiver correta, Dias da Silva, por gentileza, está presente? Bom dia, professor, bom dia Gabriel, a todos. Gabriel, Nome, porque é com Y e com 2 L's, de forma especial. Vou agora fazer a apresentação e colocar para apresentar para todos, só um momento. Por favor, o senhor tem 10 minutos, e então indique o título do trabalho, o coordenador do seu trabalho, o centro, e, por favor, tenha a palavra. Todos estão conseguindo visualizar a tela? Sim, Gabriel, aparece aqui. Ok, vou iniciar. Pronto. Bom dia, meu nome é Gabriel Dias, eu tenho como orientando a professora Iácara, e vamos falar um pouco do projeto da administração estratégica ao alcance da comunidade por meio de projeto de extensão da UFPE. O que eu acho importante, primeiro, avaliar ou dizer numa apresentação é o motivo do qual eu entrei nessa bolsa, e é um objetivo específico que mais me chamou a atenção nessa bolsa,
que foi a ajuda, o auxílio à comunidade que esse projeto gera, que ele ajuda as organizações a se profissionalizar, ele ajuda os alunos envolvidos, certo? E também, pensando num futuro breve, desenvolve profissionais capacitados na área de estratégia organizacional. Então, primeiro eu vou apresentar o contexto, né? O contexto do projeto, principalmente que a gente tem que avaliar ou dimensionar o aspecto da pandemia, né? Principalmente na área de administração, e a gente observa que, mesmo antes de sermos assolados por esse vírus, as organizações elas precisam de algum tipo de gestão estratégica. Ou seja, independente da sua área de atuação, independente do seu porte, se é de pequeno, médio ou grande porte, elas precisam de estratégias de resposta ao que acontece no ambiente, às variações que acontecem no ambiente, sejam elas sejam elas mudanças econômicas, tecnológicas, políticas, os variados aspectos externos precisam ser observados pelas organizações e pelas empresas. E também notamos que precisa visualizar também o aspecto interno da empresa, ou seja, fazendo um resumo básico, há uma necessidade de olhar o aspecto externo e interno da organização, para que você possa atuar nas duas frentes com o objetivo de obter lucros, de obter sucesso, de sobreviver num ambiente organizacional que é tão dinâmico e tão instável. Então, esse projeto, também podemos dizer que ele é um tipo de objetivo da universidade pública, que é desenvolver os profissionais, né? Desenvolver profissionais de administração, no caso, para lidar com diversas situações. E no caso do projeto, né, mais em si, fazer os alunos compreenderem o que as empresas ou o ambiente demandam para responder a essa dinâmica turbulenta que a gente encontra nas empresas. Vamos lá. Mais diretamente, então, falando do projeto de extensão, que é intitulado Núcleo de Realização de Consultoria na Área de Administração Estratégica, ele possui o propósito de realizar algum tipo de consultoria de forma gratuita para as organizações que estão presentes nas localidades, em Pernambuco ou nas localidades em que os alunos que fazem parte do projeto conviverem. Então, esse projeto é desenvolvido dentro de uma disciplina no curso de administração da Universidade Federal de Pernambuco, que é a disciplina de administração estratégica, ministrada pela professora Iácara. Então, nesse projeto, há um apoio para a profissionalização de estratégia de algumas das empresas e a reformulação de outras. Ou seja, se pega algumas empresas de micro e pequeno porte, se a empresa não possui algum tipo de estratégia de forma semiprofissional ou até profissional, os alunos olham, certo? E associam a teoria à prática. Tudo que eles veem dentro da disciplina de administração estratégica, eles podem pôr em prática dentro das organizações que eles escolheram, certo? Com o apoio ou a confirmação da coordenação dos trabalhos, certo? E isso estimula o aluno de administração a desenvolver uma análise crítica para aquela empresa que ele está analisando ou ajudando a profissionalizar aquele tipo de estratégia. Ou seja, ele executa as pesquisas, associando a teoria à prática, como eu disse, e coloca um ponto importante, que ele associa a realidade da empresa e aquilo que ela está encarando no seu ambiente. O que há uma integração, né, entre o ensino
certo? O ensino, as aulas em si, a pesquisa, que é a análise dentro dentro das empresas, e a extensão, estender tudo aquilo que você aprendeu para fora da universidade, beneficiando a comunidade. Então, se há um alinhamento, né, um alinhamento da teoria com a realidade, já que os estudantes, eles, cheios de ideias, cheios de formas de pensar e de mudar o mundo, eles começam a fazer isso com responsabilidade. Faz com que a empresa que escolha tenha um direcionamento de forma planejada, né? Que é uma das coisas mais importantes que as empresas demandam, e ele direciona rumo aos objetivos da organização. Eles transformam aquilo que a empresa deseja, certo? Se a empresa deseja abrir algum tipo de filial no próximo ano, ele coloca aquilo no papel e desenvolve algumas formas de como pode fazer isso. Então, ele se preocupa, né, com os objetivos da organização e sempre atenta às forças e fraquezas de forma interna e às ameaças e oportunidades que ele encontra no ambiente externo. E com a ideia de analisar criticamente o cenário, tudo aquilo que ele está vendo, ele desenvolve profissionais para o mercado, né, de forma atualizada. O projeto, ele coloca os alunos dentro de um mercado de trabalho e fica sendo constantemente atualizado, adequando as informações que foram estudadas, informações que estão frescas na memória dos alunos, que estão estudando aquilo em sala de aula, e adequam a tudo que está acontecendo no mundo dinâmico que as organizações solicitam para que sejam bem planejadas ou bem estruturadas. Muito obrigado pela atenção e bom dia. Bem, obrigado também pela apresentação, Gabriel Dias. Os professores avaliadores indicados, o professor Dr. Jaime Bevenuto, o professor Dr. Lúcio Henrico, teriam comentários a fazer? Professor Dr. Jaime? Algum comentário verbal a fazer? Olha, o comentário que eu poderei fazer, talvez a gente pudesse fazer todos os comentários ao final. Ao final, certo. Ok, para mim assim, também. Também. É melhor, né? Então, muito bem. Então, muito obrigado, não é? Então, podemos então passar para a apresentação do terceiro trabalho, com o discente Cláudio Henrique da Silva, então, está presente, por favor. Bom dia a todos. Cláudio, bom dia. Por favor, indique o coordenador do seu título e o coordenador do seu projeto, e tenha a palavra em 10 minutos para apresentá-lo. Por favor. Bom dia a todos novamente. O trabalho da gente fala sobre a aprendizagem das funcionalidades de software através de TI. Sou docente de graduação em administração e a orientadora é a professora Iácara Vasconcelos. Falando primeiramente um pouco sobre o que seria o software Atlas TI, ele é um software de análise de dados qualitativos e é gerado a partir de entrevistas, documentos, notas de campo e grupos locais. Mas não apenas isso, né? É usado por alguns pesquisadores também para fazer revisão sistemática da literatura. Então, o software, você coloca os dados no software e ele ajuda por exemplo, a categorizar e codificar esses dados, auxiliando o pesquisador na análise
dos mesmos. O uso de softwares na pesquisa quantitativa ele já é bem conhecido, né, mas na pesquisa qualitativa ainda não é muito disseminado na academia. Então, o projeto em si, ele tem o objetivo de disseminar o uso desse software, que é apenas um dos vários utilizados na análise de dados qualitativos para a realização de pesquisas. E tem a ver com a extensão também na universidade, porque esse conhecimento gerado auxiliou o público-alvo na edição das suas começo de pesquisas e em extensão. Então, a metodologia do trabalho de extensão, ele foi feito em 3 etapas. Primeiro, os discentes envolvidos no projeto, junto com a orientadora e a equipe de execução, eles foram formados na pesquisa científica e principalmente na análise de dados qualitativos. E na segunda etapa, essa aprendizagem foi incrementada também a utilização do Atlas TI na análise desses dados qualitativos. E na terceira etapa, foi feita a realização de oficinas abertas à sociedade, tendo também um público-alvo específico, são professores, graduandos, técnicos da universidade, e também toda a sociedade interessada em entender também um pouco da análise qualitativa de dados utilizando software. Então, como aconteceu as oficinas? Devido à pandemia da Covid-19, aconteceram de forma remota e também gratuita. Qualquer pessoa interessada poderia participar, né? Então a gente teve 495 interessados, mas apenas 14%, cerca de 69 deles, concluíram o curso até o final. Para concluir, a gente percebeu, durante a execução do trabalho e também devido à baixa finalização do curso, a necessidade de impactar efetivamente o público-alvo nesse projeto de extensão. Então, os projetos de extensão que têm como finalidade, né, apresentar ou ensinar, fazer oficinas com relação ao uso de softwares nas pesquisas, tem que delimitar bem o público-alvo e ter uma comunicação eficiente com esse público, né? Para que tenha um maior aproveitamento, maior finalização desse público. E a gente também percebeu que é crescente a utilização de softwares para pesquisa científica, né? Então, projetos como esse ainda serão muito necessários para poder disseminar esse conhecimento e essa utilização de softwares, principalmente de análise qualitativa. Muito obrigado pelo espaço. Agradeço também ao professor Iácara pelo conhecimento durante o projeto de extensão. Bem, senhor Cláudio, né, então, o senhor conclui a sua apresentação do projeto. Certo, obrigado. Então, mantemos os comentários com os avaliadores para o término. Então, assim, professor Dr. Jaime Benvenuto, professor Dr. Lúcio Henrico. Assim sendo, então, quero agradecer a sua apresentação, senhor Cláudio. E, então, podemos passar para a quarta apresentação da discente Maria Eduarda Marques, Maria Eduarda Santana, está presente. Sim. Senhorita Maria Eduarda, está conectada, presente? Tô. Eu só, de antemão, peço desculpa, porque desde cedo eu estou tentando conectar minha câmera e ela não está reconhecendo aqui no computador. Sim. Só apresentar aqui para vocês. Bem, então, mas mesmo sem a visualização, o seu registro, a sua exposição oral, se assim for anuído pelos demais partícipes da banca, então a senhorita pode dar início, indicando o nome do seu projeto, o coordenador, coordenadora do seu projeto, e tendo 10 minutos para apresentá-lo, não é, nesta ocasião. Por favor, senhorita, tenha a palavra. Certo. Um momento, está carregando.
Maria Eduarda? Eu acho que a conexão dela caiu. Talvez fosse. Ah, tá bom. Só uma pergunta, ela está apresentando que eu não estou ouvindo nada. Eita, desculpa, eu estava apresentando sim. Deixa eu Senhora começar. Maria Eduarda, por favor, agora Eu estamos lhe estava falando, ouvindo. o microfone não estava. Então, começando novamente, bom dia. Por favor. Me chamo Maria Eduarda e nosso trabalho é a respeito das reivindicações das mulheres trabalhadoras no Brasil, nos anos 1917 até 1936, reflexões a partir das ações de extensão e pesquisa com base em acervos documentais. Nosso trabalho é composto por mim, Maria Eduarda, e Amanda Raíssa. Nós somos discentes de Serviço Social e temos como orientadora neste trabalho a professora Soraya de Carvalho. Então, o presente trabalho ele foi concebido a partir do NUDOC, que é o Núcleo de Documentação sobre os Movimentos Sociais Denis Bernardes, o qual ele aglutina ações de pesquisa, extensão e ensino a respeito dos movimentos sociais e acervos documentais. Como objetivos do nosso trabalho, são 3 pontos, que é identificar as lutas e reivindicações das mulheres nesse período de 1917 até 1936, verificar a ação do Estado, seja através das ações políticas ou seja através da repressão, e também salientar a importância da preservação dos acervos documentais sobre trajetórias de luta das mulheres trabalhadoras, visto que foi a partir da identificação com exemplares jornalísticos que nós conseguimos ter todo esse apanhado de reivindicação de luta também das mulheres naquele período, né, no começo do século XX. E o nosso trabalho, ele é executado no Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Nós temos esse trabalho, esse projeto de pesquisa desde 2019, no final de 2019. Mas com a pandemia, a gente está com um projeto sendo executado exclusivamente via Meet. E o nosso público-alvo são os discentes da graduação de Serviço Social, de História e Biblioteconomia. A partir do ano que vem, vamos aglutinar discentes de outros cursos também. Então, a respeito sobre a metodologia utilizada no trabalho, neste presente trabalho, nós temos 3 pontos também, que é a sistematização de publicações com foco nos direitos das mulheres, dentro dos jornais A Plebe e A Classe Operária, a construção de quadro de recortes, contendo as reivindicações trabalhistas femininas, formas de lutas e ações estatais. E, por fim, a observação a partir de referências bibliográficas sobre os direitos das mulheres trabalhadoras e as políticas sociais no Brasil. Então, como um exemplo de um dos recortes que nós fazemos, porque no nosso projeto nós temos apanhado de todas as reivindicações do movimento operário no geral. E eu e a Amanda, a gente fez o recorte a partir de reivindicações das mulheres. E com base, né, nas leituras, das sistematizações, nós conseguimos identificar diversas problemáticas e reivindicações dessas mulheres. E aqui eu trouxe um recorte de um desses exemplares. E nesse exemplar aqui, que vai falar sobre a situação da classe trabalhadora em Pernambuco, elas vão destacar um processo de exploração, de abuso sexual por parte de patrões, e também eles vão falar a respeito das mulheres recorrerem a casos de prostituição. Eu vou ler para vocês uma partezinha do
da manchete. A manchete vai falar assim: a exploração do trabalho das mulheres e crianças na fábrica chegou ao cúmulo. Conhecemos fábricas que pagam R$ 400 pelo trabalho de um dia de 9 horas para as mulheres. Na época, quem se cobrava R$ 200 por um ovo, R$ 200 por uma laranja, R$ 1.500 por um almoço no pior hotel. Resultado disso que as vítimas dessa exploração sem nome, responsável muitas vezes pelo sustento de um pai doente e inválido do trabalho, de irmãos pequenos e etc., procuram, em 99% desses casos, um complemento ao salário que não lhe garante ao menos um almoço dentro da prostituição. Quase sempre são abusadas dentro das fábricas pelos patrões e seus agentes de confiança. Depois da queda, entregam-se à prostituição durante a noite para complementar o salário insuficiente e ridículo. Então, passando a respeito das atividades desenvolvidas, nós temos a sistematização de leitura dos jornais da plebe e a classe operária, e formação a partir de leitura e debate coletivo de obras sobre lutas trabalhistas e história das ideias socialistas no Brasil e dos sindicatos no Brasil. A respeito dos resultados parciais que temos a partir da nossa sistematização, nós identificamos principais demandas reconhecidas a partir, desse nosso trabalho, que foi a questão da igualdade salarial. Temos também a proteção à maternidade, a abolição do trabalho noturno para as mulheres, melhores condições de higiene no âmbito do trabalho e o abuso por parte dos patrões, como eu acabei de mencionar na última manchete. É uma questão bem pertinente na época, e até hoje, se formos fazer uma análise. As principais demandas de cunho político, nós vamos ter o sufrágio feminino, a liberdade de imprensa e a liberdade sindical e partidária. Essa liberdade de imprensa, ela vai falar, e também a questão da liberdade sindical e partidária, a respeito do comparecimento das mulheres, não só em questão de elas estarem participando das eleições como forma de eleitores, e sim participando como forma de ser candidatadas, serem eleitas e estarem presentes mesmo na política. E não somente votarem, colocarem seu voto, e sim elas participarem ativamente, de forma que elas sejam eleitas, e também é um processo que a gente vê até hoje. E o registro dessas manifestações, elas vão abranger diversas formas, através de greves parciais, greves gerais e participação em comitês e assembleias. Então, são esses os campos presentes que elas vão atuar e vão reivindicar sobre a sua presença, como mulheres trabalhadoras. Como resposta do Estado, vamos ter presente aprovações de legislações trabalhistas e sociais e também, consequentemente, uma ação repressiva, visto que muitos desses direitos não foram conquistados até hoje. Então, a respeito da contribuição do projeto na formação acadêmica das estudantes e para a sociedade, vamos ter 3 pontos também, que é disseminar a tradição pelo preservamento dos arquivos documentais, visto que foi de extrema importância para o nosso projeto e também para nós entendermos como esse processo de luta, não é algo que se foi tido agora, e sim uma coisa que já vem há muito tempo, e se formos pela data do nosso trabalho, é uma questão há mais de 100 anos, auxiliar na compreensão a respeito do surgimento de requisições das mulheres trabalhadoras e, por fim, promover a identificação de demandas, lutas sociais e respostas promovidas pelo Estado no princípio das políticas sociais. Aqui temos as referências bibliográficas. Essa primeira referência diz respeito a todos os exemplares que nós colhemos, e também tem vários outros, de vários exemplares de vários outros jornais. Temos também esse livro, Direito das Mulheres, que a gente usou como base para construir nosso resumo, que enviamos por o anexo, e o livro das histórias Ideais Socialistas no Brasil, que também atuamos muito lá no começo do ano passado, a respeito do entendimento dessas ideais e das lutas do movimento operário, com base na perspectiva socialista e anticapitalista. E é isso. Obrigada. Obrigado, senhorita, pela apresentação. E se algum dos
partícipes da banca examinadora, o professor Dr. Jair ou Lúcio Henrique, quiser ter algum comentário, façam-no. De outra forma, então, reservando para o término das apresentações as avaliações, então, eu passaria a palavra à senhorita discente Bruna Soares Farias. Está presente? Discente Bruna. Geraldo? Sim, perdão. Estou. Licença. Só um minuto, Bruna, por gentileza. Geraldo, desculpe interromper. Por favor. Porque eu não estou achando lá no formulário de avaliação o nome do projeto, da proposta que a Maria Eduarda acabou de apresentar. Você pode dizer de novo, Maria Eduarda, como é que foi inscrito ele? É Reivindicação das Mulheres. Ele está com esse nome, o título do trabalho? Senhorita Maria Eduarda. Sim. É a Reivindicação das Mulheres Trabalhadoras. Reivindicação das Mulheres Trabalhadoras. No Brasil. No Brasil. Ah, tá. É porque eu estava colocando reivindicação. É as reivindicações. Ok. Desculpa, obrigado. Nada. Ok. Então, podemos dar continuidade à discente Bruna Soares Farias. Está presente? Sim. Sim. Então, a senhorita, a discente é Bruna Farias, é isso? Isso. Seu nome, então, apresentadora. Senhorita, por favor, tenha a palavra apresentando o título do seu projeto, sua coordenadora, e tenha 10 minutos para essa apresentação. Por favor, tenha a palavra. Ok, bom dia a todos. Eu vou apresentar para vocês o nosso projeto Cartografias Migrantes, Jornadas, Territórios e Identidades de Imigrantes e Refugiados em Pernambuco. Esse foi um projeto que continua, na verdade, agora, só que eu vou falar do período de 6 meses, entre junho e dezembro de 2020. Fomos eu, Bruna Soares Farias, Anita Carolina Barbosa da Silva e Renato Henrique Oliveira da Silva. Os dois são discentes de Geografia e eu sou do Serviço Social. Orientadora, Ana Carolina Gonçalves Leite. Pode passar, Anita. Nosso objetivo foi de promover um conjunto articulado de ações multidisciplinares visando garantir direitos humanos e promover justiça social para migrantes e refugiados em Pernambuco, priorizando o seu caráter formativo, construindo uma conexão entre discentes, docentes, instituições governamentais e não governamentais, migrantes, refugiados e apátridas. Então, assim, eu queria chamar a atenção nesse objetivo a questão multidisciplinar, porque, como vocês já perceberam, eu sou do Serviço Social, os meus colegas do curso do projeto de extensão são de Geografia, e esse projeto de extensão está ligado ao Grupo Migra, que é um grupo de estudos sobre migração que foi criado em 2019, assim como no DOC também, que das colegas de serviço social que apresentaram anteriormente, é muito recente, de uma demanda que foi identificada principalmente pelo fluxo grande de venezuelanos aqui em Pernambuco a partir de 2018, que institucionalmente vieram pela Operação Acolhida, né, do governo federal, mas também tem um fluxo informal, digamos assim, de migração que não é institucionalizada e que, por vezes, passa despercebido, digamos, e acabou se intensificando também. Aí eu chamo a atenção também para esse fato de que as atividades precisaram ser adaptadas para o formato online. E nessa adaptação a gente tentou não perder muito do que a gente tinha planejado, mas infelizmente a gente tinha planejado diversas atividades de retorno para a população migrante que a gente não conseguiu, não tinha como ter esse contato. Então a gente acabou ficando mais no contato institucional, inicialmente nesses 6 meses que eu estou falando, né? Agora já estamos conseguindo voltar com outras atividades, mas enfim, pode passar. Então, como eu falei, as primeiras atividades que a gente planejou e participou foram os encontros do Grupo Migra,
que consistiam na organização e participação, leitura e discussão de textos relacionados ao tema das migrações e apresentação de trabalhos autorais dos participantes, além de reuniões de cunho organizacional e de leituras e debates em torno de textos relacionados às atividades de extensão, complementando os estudos que já estavam em andamento nos encontros semanais do grupo. Ou seja, além de ser um grupo interdisciplinar, também tínhamos e temos pessoas em diversos níveis de pesquisa. Então, nós estávamos na graduação, né, eles estão na graduação, fazendo trabalho de conclusão de curso, nossas pesquisas de PIBIC, essas coisas, mas também tínhamos mestrandos e doutorandos, e isso contribuiu muito para a gente ter uma base legal, uma fundamentação teórica em relação às migrações, né? O consenso ou a falta de consenso em relação ao próprio termo, questão migratória, questionar a questão migratória. Então, foi bem importante esses encontros para a gente. Aí, outra atividade foram as entrevistas e a cartografia inicial. E aí, como eu falei, deixa eu ler aqui só a descrição, a captação de depoimentos e opiniões de representantes de instituições do Comigrar-PE quanto à atuação junto aos migrantes, a fim de iniciar a construção e a cartografia migrante em Pernambuco, sistematizada no MyMaps. O que isso significa? A gente pensou e fez e realizou entrevistas com o Comitê Interinstitucional de Proteção, eu não lembro exatamente o que significa a sigla, desculpe, me deu um branco aqui, mas é o comitê que foi formado, foi oficializado em 2019, que tem várias instituições para formar essa rede de proteção de imigrantes em Pernambuco. Então, a gente entrevistou diversos representantes dessas instituições, então foi bem interessante também ver a atuação na prática dessa proteção que a gente estava vendo, de certa forma, a fundamentação nos encontros e discutindo essa parte mais teórica. E aí é interessante ver essa praxis fundamentada, né, nesses dois momentos, nessas duas atividades. E aí a questão da cartografia também, que foi algo que está, inclusive, na intenção inicial do projeto, de conseguir identificar pontos de encontro, pontos de apoio, pontos de... não só questões de instituições, não só identificar instituições que trabalham com os migrantes, mas também pontos de lazer, pontos que são importantes para os migrantes aqui. E também é importante salientar que não são só os migrantes venezuelanos, são migrantes no geral, migrantes e refugiados e apátridas. Pode passar. A gente também teve a atividade de cursos formativos de curta duração. Foram 3, né? O primeiro foi a oficina de produção de podcasts, realizado exclusivamente para os extensionistas, ou seja, foi interno, de ambos os projetos ligados ao Migra, porque a gente também tem a Rádio Migra, que é da comunicação, objetivando sua qualificação para produzir podcasts relacionados à migração e ao refúgio, junto às instituições da comunidade migrante e refugiada. O segundo foi o curso de cartografia social, cujo objetivo foi formar os participantes em metodologias e processos de mapeamento sob essa perspectiva. E o terceiro foi o curso de fundamentos de geoprocessamento, com o objetivo de aperfeiçoar práticas fundamentais em geoprocessamento, sistemas de informação geográfica, cartografia digital e softwares associados. Só para não falar muito, pode passar. Aí, a última atividade, né, e principal a ser mencionada, foi o mini documentário Assim Passou, que a gente que teve o objetivo de contar as memórias, trajetórias e desafios enfrentados por migrantes e refugiados no Nordeste, tanto na migração quanto com a pandemia da Covid. A realização de entrevistas, orientando e auxiliando no processo pré- e pós-entrevista, certificando-se das informações e documentos necessários para sua concretização e auxiliando na montagem de vídeo a partir de minutagens. Então, a gente também teve esse resultado cultural, que também foi em parceria com a Rádio Migra. A gente tem os podcasts, né, que estão saindo no Spotify. Tem esses encontros, teve o curso de questão migratória esse ano que acabou de acabar também, teve o mini documentário Assim Passou, que a gente participou e foi super importante e que saiu nesse ano também. Então, assim, só chamando a atenção mais uma vez para a interdisciplinaridade do projeto. Aí para os resultados, os principais resultados, né? Então,
início, assim, incentiva, né, o compromisso da universidade com a garantia dos direitos humanos e promoção da justiça social no âmbito da migração e do refúgio no estado de Pernambuco, que é algo que já estava em construção e a gente participou e participa ativamente como grupo, enquanto grupo migra, e esse projeto de extensão, nesse contexto, também ajudou bastante com essas atividades de procura, de busca, de construção da cartografia, que continua em construção agora com os novos bolsistas da extensão renovada, potencializou o papel formativo da extensão, estimulando o contato dos estudantes com realidades concretas, assegurando a indissociabilidade dessa última com o ensino e a pesquisa, né? É a tríade da universidade, eu acho que ficou bem evidente nesse projeto. Subsidiou a prática de organismos governamentais e não governamentais que atuam com migrantes e refugiados, bem como a formulação de políticas públicas, ou seja, através do Comigrar, de ONGs, de instituições públicas, privadas e não governamentais também. E possibilitou uma qualificação nos debates teóricos sobre extensão universitária e migrações transnacionais na prática de trabalho de campo em geografia e nos métodos e técnicas qualitativos de pesquisa, na produção de cartografias sociais e webcartografias e na qualificação na prática de redação de textos científicos, relatórios de divulgação científica, dentre outros, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e eu agradeço pela oportunidade. Se alguém quiser saber mais, acompanhe a gente pelo Instagram, que continua o nosso trabalho continua, é bem interessante, principalmente para quem tem interesse nas migrações. E aí está aí o nosso Instagram. Obrigada a todos. Bom dia. Senhorita, agradecemos a sua apresentação e, mais uma vez, se houver alguma interveniência por parte dos avaliadores, ou deixamos, então. A próxima... Eliane Lopes, da Proesc, que está nos monitorando, nos assessorando, né? Obrigado, né, por esse acompanhamento também. Por favor. Bom dia a todos. Estou aqui, né, na frequência, né, dos alunos e professores, e queria pedir ajuda para quem for apresentar, quando for apresentar, por favor, informar se o orientador se encontra na sala aqui junto com vocês. Então, falar o nome completo, o nome do orientador e se ele se encontra na sala daqui, para ajudar aqui na ata de frequência. Eu agradeço, uma boa apresentação a todos. Eliane, obrigado pelo seu acompanhamento conosco, né? Certo? Talvez colocar no chat a presença também dos discentes e dos coordenadores dos projetos. Então, talvez, se isso também for útil, então solicita-se a todos que o façam. De outra forma, então, indiquem como solicitado pela senhorita Eliane Lopes a presença do coordenador na sala virtual. Bem, então, vamos ter a próxima apresentação do discente João Paulo Alves da Silva. João Paulo se encontra presente? Sim, estou aqui. Senhor, bom dia. Bom dia. Então, por gentileza, indique o nome do seu projeto, coordenador, coordenadora do mesmo, e se, conforme a última solicitação da senhorita Eliane Lopes, se ele se encontra presente na sala virtual, e, por favor, senhor João Paulo, tenha 10 minutos para proceder à apresentação do seu projeto. Por favor, tenha a palavra. Certo, muito obrigado. Meu nome é João Paulo Alves da Silva. Eu estou aqui representando o projeto Memória da Democracia em Pernambuco, ação para organizar, preservar e disponibilizar ao público a documentação do Tribunal Regional Eleitoral, do TRE-PE, de autoria minha e dos meus companheiros Tiago Abeste Cordeiro de Oliveira, Milena Teodoro de Araújo e Vitor Sá Ferreira Gonçalves, e sob a orientação da professora Suzana Cavani Rosas, que está aqui presente. No começo, a gente precisa estabelecer que em 2019 o TRE entrou em contato com a universidade, através do Departamento de História, procurando formas de preservar uma documentação que ele já tem, uma documentação que, na verdade, remonta de todo o século XX, uma documentação de grande valor histórico, para os estudos eleitorais, para os estudos do direito eleitoral, e que estava escanteado e precisava de um suporte. Foi a partir de então que nós começamos a trabalhar, que as professoras começaram a trabalhar no projeto, que em 2020 foi estabelecido, criou-se um vínculo, um convênio entre a UFPE e o TRE para exatamente preservar, organizar e disponibilizar esse acervo documental que existia lá,
E da nossa parte, da parte como alunos que participariam desse projeto, desenvolver nossas práticas arquivísticas e em pesquisa histórica a partir dessa demanda, que era uma demanda tanto da instituição pública, como também passa a ser também uma demanda da sociedade, principalmente dentro do campo da Lei de Acesso à Informação de 2011. A partir de então, a metodologia do trabalho, além das atividades básicas de arquivologia, de higienização, de identificação, indexação, catalogação, classificação dos documentos, pretende também desenvolver uma ação junto aos estudantes, uma vez que as atividades presenciais puderem ser retornadas com segurança, é claro, da rede pública, para conscientizá-los sobre a importância da preservação de documentos públicos e históricos através do seu contato com o trabalho de higienização e acomodação que fazemos nos documentos. Esse serviço, esse trabalho, na verdade, serviria não apenas à comunidade acadêmica, como também, acho que principalmente, a essa comunidade escolar e a qualquer cidadão, de verdade, que assim quisesse, que se interessasse, que precisasse desses documentos. Então, nós serviríamos não apenas aos estudos em história, em direito, nós não, né? Na verdade, a documentação a ser tratada serviria não apenas aos estudos de história, direito, ciência política, sociologia, como também a conscientização, a democratização desse conhecimento, de uma cidadania muito mais plena, a partir de sua difusão para os alunos e para qualquer cidadão que dela necessitasse. O projeto segue as diretrizes da extensão universitária, assim sendo... João. Pois não. Desculpa interromper, os quadros não estão passando, tá? Tu está passando aí para a gente estar na mesma tela, tá? Ah, certo. Está aparecendo agora? Foi. Slides passaram. Pronto. Então eu vou ficar assim. Muito obrigado pelo aviso. Continuando, aí o projeto segue as diretrizes da extensão universitária ao integrar nós, estudantes de História da UFPE, a uma ação demandada pelo TRE e do interesse da sociedade, que terá impacto, né, nas nossas formações acadêmicas e que servirá também tanto à sociedade como à comunidade científica. Por interagir com o seu público-alvo por meio de um seminário a ser realizado no final, de interdisciplinaridade entre diversos campos do conhecimento, e devido à sua contribuição para a promoção de políticas públicas que disponibilizem a documentação produzida pelo Estado ao cidadão. Aqui, mais uma vez, dentro do que fora comentado sobre a Lei de Acesso à Informação de 2011. Nesse sentido, nós encontramos um acervo com uma temporalidade que abarca todo o século XX, inclusive abarca o primeiro período republicano brasileiro, ou seja, abarca um período pré-justiça eleitoral, formado tipologicamente por processos, por registros eleitorais, por correspondências oficiais e por legislações, e com um volume de 55 metros lineares de documentos. Né? Aqui nós temos uma imagem, esse é uma parte do acervo do TRE, esse que está disponível no edifício, no prédio sede, no edifício sede do tribunal. Aqui, obviamente, é só uma parte, existe um arquivo muito maior que será trabalhado pelo nosso projeto ao longo dos próximos meses. O projeto ao todo tem uma duração de 2 anos, esse aqui é só uma parte para os 6 meses. E, além disso, esse será a ser trabalhado quando nós voltarmos à atividade presencial. E, além disso, nós realizamos uma capacitação, processo de capacitação com a professora Patrícia Pinheiro de Mello, que também está aqui presente, que é co-orientadora deste projeto, para nos preparar exatamente para lidar com essa prática, com a prática arquivística, com a pesquisa histórica, com toda a teoria que envolve as idades dos arquivos e acervo documental. E esse projeto, essas aulas serviram de base, inclusive, para uma live que foi realizada. Foram, na verdade, realizadas 2 lives em conjunto com o TRE, a partir da Escola Judiciária Eleitoral, com a presença da servidora Télia Gaspar e também com o apoio do servidor Eduardo Japiaçu, onde nós discutimos exatamente esse convênio TRE-UFPE e onde nós pudemos divulgar um pouco mais do trabalho a ser realizado e do nosso processo de capacitação. Por fim, colocamos que esse projeto é importante, dada a possibilidade de disponibilização de documentos gerados pelo Estado, tanto para a comunidade científica, como para qualquer cidadão interessado. A contribuição e também a contribuição de uma educação mais cidadã e politicamente inclusiva, a partir dos trabalhos a serem desenvolvidos da difusão desses documentos e de suas informações junto à comunidade e às escolas e a qualquer um que delas necessitar e tiver interesse. É isso. Muito obrigado.
Quero agradecer a apresentação do discente João Paulo e, então, se algum dos avaliadores tiver alguma observação para ser feita no momento, por favor, indique. De outra forma, então, parabéns pela sua apresentação, senhor João Paulo. Obrigado, mais uma vez. E, observando a sequência, então, devemos ter a apresentação agora do discente Lucas Vinícius da Silva Santiago. Lucas Vinícius da Silva está presente, por favor. Sim, presente. Presente. Lucas, por favor, indique o nome do seu projeto, diga o nome do seu projeto também, e o coordenador ou coordenadora do mesmo, indicando se se encontra presente na sala virtual, e tenha 10 minutos para proceder à apresentação do seu projeto, por favor. Lucas, tem a palavra. Bom dia. Está apresentando aí o slide? Obrigado. Então, mais uma vez, bom dia. Meu nome é Lucas Vinícius da Silva Santiago e eu sou aluno do curso de Direito da UFPE, e o título do meu trabalho é Monitoramento do Cumprimento da Sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso Povo Chucuru. Eu fui orientado pela professora Flaviane Fernanda Bittencourt Nóbrega, que se encontra presente aqui nessa sala. Então, antes que eu possa falar um pouco sobre o caso, é pertinente trazer um pouco sobre o povo Chucuru, né? Então, o povo Chucuru são um grupo indígena brasileiro, né, que habita a Serra do Ororubá, que é uma área de aproximadamente 27 mil hectares, no município de Pesqueira, né, aqui no estado de Pernambuco. Então, é tão importante quanto explicar assim, quem são os povos chucurus, é pertinente também a gente contextualizar um pouco, né, de como se deu o caso de violência contra os direitos humanos com essa comunidade. Então, no contexto de violência, né, presente, o processo demarcatório da terra indígena, ele começou em 1989, né, pouco após a promulgação da Constituição de 88, que foi a Constituição que garantiu direitos indígenas, né, assim, de posse às terras tradicionalmente ocupadas por essas comunidades. Então, a demarcação, ela ocorreu de forma muito lenta, né, somente foi finalizada 16 anos depois. Então, assim, nesse tempo, pelo processo ter demorado muito, isso provocou alguns atritos, né, entre indígenas e não indígenas, né, resultando em morte de algumas lideranças da comunidade, inclusive de um cacique e de um advogado agente da FUNAI. Então, assim, mesmo depois de finalizada a demarcação, o Estado brasileiro não promoveu a desintrusão completa do território que havia sido invadido por algumas famílias de fazendeiros não indígenas, né, do município de Pesqueira. Então, caso do povo Chucuru mesmo versus Brasil, começa em outubro de 2002, quando o Conselho Indigenista Missionário, juntamente com o Movimento de Direitos Humanos Nacional e o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, eles representaram, perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, representaram contra o Estado brasileiro, né, pela violação de direitos da propriedade coletiva e a proteção e garantias judiciais, que correspondem aos artigos 8, 21 e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário. Então, em outubro de 2009, a comissão ela decidiu, né, pela admissibilidade do caso. E aí, tem um relatório de mérito. Deixa eu ver se passa aqui o slide. Pronto. Aí, no relatório de mérito, em julho de 2015, a Comissão Interamericana ela considerou o Brasil responsável pelas violações de direitos humanos, né, em prejuízo do povo chucuru. E aí foi emitida uma série de recomendações ao Estado brasileiro. Devido à demora na resolução, né,
das ações interpostas por terceiros não indígenas. Então, assim, pessoas assim, não indígenas que haviam invadido o território Chucuru entraram com ações, contestações, e isso acabou que, muitas vezes, o sistema judiciário ele decidia em favor desses terceiros. Então, assim, não foi respeitado o direito à propriedade coletiva, né, daqueles povos tradicionais que ali habitavam. E aí, com isso, vem a sentença da Corte Interamericana, que em março de 2016, após considerar, né, que o Brasil não havia avançado no cumprimento das medidas que ela propôs, aí em 2018, a Corte proferiu a sentença, mediante a qual ela declarou o Estado brasileiro responsável pela violação, né, dos direitos à propriedade coletiva e a garantia judicial de prazo razoável, né, e a proteção judicial também conforme os artigos 8, 21 e 25 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então, o tribunal ele ordenou a adoção de algumas medidas, né, de reparação. Entre as medidas de reparação, a gente tem a determinação de um pagamento de custos e gastos, né, e também uma indenização de $1 milhão, né, como reparação à violência sofrida pelos povos Chucuru. Aí, em relação ao reembolso das custas, o Brasil efetuou, em maio do ano passado, 2020, o pagamento de $3 mil, né, para a Justiça Global e o Gabinete de Assessoria Jurídica das Organizações Populares, do GAJOP, e também o Conselho Indigenista Missionário. E aí totalizou assim, um montante de $10 mil, não, $10 mil. Então, assim, o valor equivalia, na época, a cerca de R$19 mil. Aí, além disso, o tribunal ele determinou que o Brasil garantisse de maneira imediata, né, e efetiva o direito à propriedade coletiva do povo indígena Chucuru, né, ao seu território, concluindo o processo de desintrusão e removendo qualquer tipo de obstáculo, né, ou interferência sobre o território em questão. Posto que a sentença, segundo a própria corte, ela por si só já caracteriza assim, uma reparação da parte lesada, dentre as medidas de restituição, né, averigou-se que a sentença ela encontra-se publicada na página eletrônica oficial do Ministério das Relações Exteriores, conforme a disposição do parágrafo 199 da sentença, e também a ministra dos Direitos Humanos, Damares Regina Alves, ela assinou o acordo de cumprimento de sentença, né, redigido em dezembro de 2019, e que possibilita a criação do Fundo de Desenvolvimento Comunitário, né, determinado pelo parágrafo 211 e 212 da sentença. Então, assim, além, né, da sentença em si, que tem um caráter pedagógico bastante importante, o que a gente pode concluir a partir do caso Chucuru, que foi peticionado na comissão e foi para a corte, é que esse caso ele tem um efeito bastante assim irradiador, né? Porque ele transcende o caso. Apesar de se tratar assim, de um caso específico, mas assim a gente não pode reduzir a eficácia do caso, a eficácia também da corte em si, ao cumprimento da sentença, porque a sentença em si ela tem uma importância muito grande do ponto de vista de caráter assim, pedagógico e de servir como precedente, né, para outros casos que venham a acontecer que sejam parecidos com, que violem o direito à propriedade coletiva dos povos tradicionais, né, e os direitos humanos. Então, assim, isso que são minhas considerações finais, né, o efeito erga omnes, que vai transcender esse caso, e é importante ressaltar também que, no âmbito nacional, a importância da Convenção Americana de Direitos Humanos como instrumento para garantir os direitos e liberdades nela reconhecidos. Eu concluo aqui a minha apresentação oral, eu agradeço a todos pela atenção, agradeço também a minha professora e orientadora Flaviane, e é isso, muito obrigada.
Obrigado pela apresentação, senhor Vicente Lucas, e seguindo o que foi convencionado, então, por favor, Lucas, Lúcio, por favor. Para tirar uma dúvida, por gentileza, Lucas e também o João, que foi o primeiro a apresentar, o edital que vocês se inscreveram, o relato de vocês é do edital BIA ou é edital de extensão? Só para eu entender aqui. Acho que talvez seja mais fácil Flaviane responder, né? Pode ser. É BIA ou é BIA. O João é edital de extensão e Lucas é BIA. Lucas é o BIA, certo? FACEP. Tá, ok. Lucas é BIA FACEP Agradecido. e o João é o edital de extensão. Tá. Obrigado. Esclarecido, então. Então, assim sendo, né? Então, passamos a ter a apresentação do próximo, da discente Paula Beatriz Leal Bezerra. Está presente? Bom dia, eu estou aqui, sim. Bom dia, senhorita. Senhorita, por gentileza, indique o nome do seu projeto, coordenador ou coordenadora, faça menção ao mesmo, e se encontra presente, por favor, nesta reunião virtual, certo. E tenha 10 minutos para proceder à apresentação do seu trabalho. Por favor, tenha a palavra. Obrigada. Só um segundinho, vou colocar a apresentação. Vocês conseguem ver? Carregando. Pronto. Bom dia, me chamo Paula, eu sou aluna do curso de História, licenciatura, e eu vou apresentar para vocês o trabalho Oficinas de História e os desafios de trabalho com documentação no ensino remoto. O trabalho foi desenvolvido por mim, pela também discente de História Maria Luísa Cardoso, e nós fomos orientadas pelo professor doutor Antônio Torres Montenegro, e ele não pôde estar presente hoje. Antes de falar das oficinas propriamente ditas, eu vou apresentar um pouco para vocês como elas foram desenvolvidas e apresentar o Laboratório de História e Memória, que foram onde elas foram desenvolvidas. O laboratório surgiu de uma parceria entre o Departamento de História e o Tribunal Regional do Trabalho, 6ª Região. Processos do TRT seriam descartados, como papel velho no caso, eram processos trabalhistas das Juntas de Conciliação e Julgamento das décadas de 1940 a 1980, e esses processos seriam descartados. E o departamento tomou conhecimento dessa informação e decidiu formar essa parceria com o TRT para que esses processos pudessem ser arquivados no Departamento de História. Então, foi criado o LAM, Laboratório de História e Memória. Atualmente, o laboratório abriga cerca de 200 mil processos trabalhistas. A maioria desses processos são utilizados para trabalhos de dissertação de mestrado, teses de doutorado e trabalhos de conclusão de curso. E, além da pesquisa em si, o laboratório trabalha na preservação desses processos. Então, eles passam por um processo de limpeza, são catalogados. A maioria também são digitalizados para que possam ser disponibilizados online no site do laboratório. Atualmente, o laboratório conta com a parceria da Proesc. Até o ano passado, tínhamos uma parceria. Esse ano foi renovada. O laboratório também tem uma parceria com a FACEP, a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco. E em 2018, foram criadas as oficinas de História para escolas públicas e particulares e graduandos da UFPE, que são realizadas a partir desses processos trabalhistas. As oficinas de História têm como objetivo ampliar a utilização desses processos, além da universidade. Então, a gente começou a levar esses processos para escolas públicas e escolas particulares do ensino básico de Pernambuco, e também apresentar para alunos de cursos de graduação da UFPE. A intenção também é permitir que tanto estudantes e professores dessas escolas vivenciem uma nova metodologia de ensino e aprendizagem da história, tanto da história de Pernambuco quanto da história do Brasil, a partir desses processos, trazer uma nova visão para eles, um novo horizonte, e também contribuir para a habilidade de pesquisa dos alunos de graduação. No caso, nós, os bolsistas e voluntários do laboratório, temos contato com esses processos e podemos também desenvolver a habilidade com pesquisa e desenvolver a habilidade de adaptação desse material e levar para a sala de aula, de certa forma. A metodologia do trabalho conta com... A gente passa por um processo de leitura, análise e seleção dos processos que serão utilizados nas oficinas. A gente também seleciona uma bibliografia voltada para esse tema. Então, foram feitas várias leituras para que pudessem ser adaptados tanto os processos quanto a bibliografia e serem unidos de uma forma que pudessem criar textos bases para as oficinas por causa do formato remoto. Em 2020, a gente não pôde ir até as escolas ou trazer os alunos para o laboratório. Até 2019 era realizado dessa forma.
Os bolsistas podiam se deslocar até as escolas ou as turmas podiam ser trazidas para o laboratório para conhecer o ambiente e conhecer os processos. Por conta da pandemia, não foi mais possível, então teve que ser adaptada para o formato remoto. Então, os alunos não podiam ter mais contato com os processos, então precisavam ser criadas maneiras de levar esse processo até eles sem que se perdesse o conteúdo ou até mesmo o interesse deles por esse material. Então foram criados textos bases a partir desses processos e a partir da bibliografia selecionada. Nós também selecionamos trechos de vários documentários que tinham relação com os temas, como, por exemplo, o documentário Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que fala sobre a produção de jeans no interior de Pernambuco, e também o documentário Brasil The Trouble Land, que fala sobre proprietários rurais também no interior do estado, durante a década de 1950 e 1960, e também foram desenvolvidos vídeos baseados nos processos. Por conta dessa falta da presencialidade, os alunos não podiam ter contato físico com os processos, o que era algo que gerava muito interesse durante as oficinas presenciais, então foi necessário criar uma forma para que eles pudessem continuar tendo contato com os processos. Então, vídeos a partir dos processos foram desenvolvidos para que eles pudessem chamar a atenção dos alunos e que eles pudessem também entender de forma mais didática todo esse material, já que é um material bastante complexo, tem muitos termos do direito, então até mesmo nós, os bolsistas, tínhamos algumas dificuldades, então para passar isso para os alunos, precisava ser adaptado de uma forma que fosse completamente compreensível. Aqui é a capa de um dos processos que nós temos. Os processos são todos da Junta de Conciliação e Julgamento de Pernambuco. Esse é da Junta de Nazaré da Mata. É um processo de 1978 de um trabalhador que teve a casa em que morava, de certa forma, prejudicada. Ele morava num terreno do seu patrão e foram plantadas árvores frutíferas na frente da sua casa. E ele interpretou que, de certa forma, isso era uma forma de rescisão indireta. Então, só que levar isso para o aluno com termos jurídicos era algo muito complicado. Então, para facilitar essa compreensão, foram desenvolvidos vídeos a partir desse processo. Esse é um dos poucos processos que tem no laboratório que contém fotografias. Então, foi possível extrair essas fotografias e levar também para os alunos, algo que costuma chamar a atenção, já que a maioria são só os textos, no caso dos processos, e foi adaptado nesse vídeo. Então, a gente cria uma linha do tempo, explica os termos jurídicos como rescisão direta, utiliza artigos, no caso da CLT, e tenta relacionar com temas que eles estão vendo em sala de aula, como, por exemplo, algumas situações. Era Vargas, então eles começam a entender um pouco mais sobre a CLT na prática, entender o que significava aquelas leis trabalhistas que estavam sendo criadas e eram uma novidade no direito brasileiro. Aqui também um print da apresentação das oficinas, todas foram realizadas em formato remoto, nada pôde acontecer presencialmente, entre julho e dezembro de 2020. Esse ano as oficinas continuam também em formato remoto, ainda não foi possível levar para colégios ou para o próprio laboratório trazer as turmas. Em 2020 foram realizadas 8 oficinas entre julho e dezembro. Foram experiências muito assim, enriquecedoras. A gente tinha muito receio de que não fosse atrair os alunos por causa desse formato remoto. Nós sabemos da dificuldade que tem sido o ensino remoto em si. E a gente teve muita participação e contribuição, tanto dos alunos que estavam assistindo, quanto dos professores que estavam nos recebendo. Eles tiravam várias dúvidas, davam sugestões, o que foi possível ir aperfeiçoando a oficina ao longo do tempo. A gente também conseguiu desenvolver debate com esses alunos. Apesar dos processos serem de 1940 a 1980, a gente consegue extrair algumas questões que podem ser trazidas para a contemporaneidade. Então, temas como a precarização do trabalho, que eram recorrentes nesse período, mas também são recorrentes na contemporaneidade. Então, a gente pode discutir com eles a questão da uberização do trabalho, o que é algo familiar para eles. Eles têm, de certa forma, contato, e isso acabava gerando uma certa interação mais intensa. E, por fim, o trabalho é muito importante também para nós, bolsistas, como todos os bolsistas do laboratório e voluntários são alunos do curso de História. Então, tem uma influência muito grande na nossa formação como pesquisadores e professores, e nesse processo de aprendizagem de como levar a fonte histórica ao material para a sala de aula de uma forma que seja compreensível para os alunos, de uma forma que gere interesse. Eu encerro aqui a apresentação, agradeço a abertura e um bom dia para todos. Senhorita, obrigado pela sua apresentação, senhorita Paula, e muito bem, e os demais membros da banca, seguindo a mesma orientação,
Se tiverem alguma observação, por favor, façam. E, de outra forma, então, vamos solicitar a apresentação do último trabalho previsto para a nossa reunião virtual, nesta sala na qual estamos avaliando alguns dos trabalhos do encontro de Extensão e Cultura, promovido o 6º encontro de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco, pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, a senhorita Nathalie da Conceição Silva está presente, a discente. Estou, sim. Bom discente, dia. Nathalie, bom dia. Por gentileza, indique o nome do seu projeto, orientador ou orientadora, indicando também, fazendo menção da presença dele nessa reunião virtual, e tenha 10 minutos para proceder à apresentação do seu projeto. Por favor, senhorita, tenha a palavra. Já está apresentando os slides? Entrou. Pronto. Bom dia. Eu sou a Nathalie, do curso de Administração, e fui orientada pela professora Mônica Gueiros, no qual ela está presente aqui na chamada. Esse trabalho foi desenvolvido através do programa BIA, do projeto BIA, e tem o título de Práticas Empreendedoras na Gestão Universitária, o caso de uma universidade pública brasileira. Prosseguindo, a gente vê 3 pontos no qual a gente desenvolve a problemática do trabalho. O primeiro é a hélice tríplice, que é a questão da universidade, indústria e governo, que traz a questão da interação entre os 3 pontos para o desenvolvimento da inovação e tecnologia, tendo ponto focal nisso nas universidades, podendo trazer para a universidade. O segundo ponto é o intraempreendedorismo, que é a questão do desenvolvimento de medidas para que beneficiem uma instituição já existente, a indução de práticas, indução de medidas que melhorariam o resultado daquela instituição. A próxima é o ponto focal do nosso projeto, que é a efetização do processual. O que isso quer dizer? Então, em uma era digital, que tenha toda a indução tecnológica, a inovação, a gente tem a necessidade de desenvolver práticas para um desenvolvimento de melhor resultado para a instituição, de melhor alcance à instituição. Dessa forma, manter uma instituição parada, estática, em um mercado que está muito competitivo, não se vê necessário. Dessa forma, o presente trabalho, ele tenta desenvolver a partir disso, ok? A partir de um objetivo geral, que é a questão de analisar as práticas empreendedoras de gestão, de acordo com a visão dos servidores que ocupam cargos de gestão em uma universidade pública federal do Nordeste. Esse é o nosso objetivo geral, no qual a gente destrincha em identificar essas práticas de gestão empreendedoras na universidade pública. É importante frisar que o nosso trabalho teve ponto focal na Universidade Federal de Pernambuco e identificar, a partir disso, quais são os aspectos facilitadores e dificultantes na visão dos servidores em cargo de gestão na universidade. Continuando, a metodologia ela tem como uma pesquisa de levantamento. Foi iniciada, primeiramente, com material teórico, né? Pesquisou embasamento teórico para o desenvolvimento do projeto, e a gente viu como melhor estratégia a questão da coleta e análise dos dados qualitativas. Como a gente tinha que identificar na visão dos servidores em cargo de gestão, a gente achou essa a melhor alternativa. Nosso trabalho foi entrevistado 4 gestores, coordenadores de curso e diretores de curso. A gente optou a não demonstrar os nomes deles, sabe, por medidas de privacidade. As entrevistas foram semi-estruturadas, na qual a gente foi presencialmente, teve a indução, dependendo do como o gestor ou coordenador via a questão do empreendedorismo, da indução de práticas empreendedoras na instituição. É importante frisar que foi um método de entrevista que foi pré-testado antes com estudantes de graduação, certo? E que
uma contribuição muito importante foi minha primeira entrevistada, que ela foi muito solícita, vindo que era meu primeiro trabalho acadêmico, e me ajudou muito para percorrer as demais entrevistas que eu desenvolvi. Desse modo, a gente teve como resultado, a partir dessas entrevistas, os principais aspectos facilitadores da gestão empreendedora foram mencionados por esses 4 respondentes, a questão da inovação e a criatividade. E como aspectos dificultantes, a questão da alta burocratização dos processos. Isso, a gente acredita que vem da questão da dificuldade de mudança de visão, da questão de como desenvolver cada processo. Além disso, a gente destaca a questão da falta de controle de recursos, que veio como um ponto forte e dificultante para a indução dessas práticas na gestão. É importante também frisar que os respondentes falam que a questão das práticas teve... alguns informam que tem da gestão, mas não tem tanta atenção pelos coordenadores, pelos diretores de curso. Outro também tem que ter a questão da comunidade, que a comunidade tem que rever, tem que também mostrar resultados nisso, mostrar uma resposta mediante a isso. Esse trabalho teve algumas realizações durante todo o processo do projeto BIA, que foi 2 realizações. O primeiro foi uma apresentação na qual a gente apresentou no Congresso FOGES, Fórum de Gestão de Ensino Superior nos Países de Regiões de Língua Portuguesa, que ocorreu na Universidade da UNB, Universidade de Brasília, no ano de 2019, tendo o título Gestão Universitária Empreendedora, uma resposta às mudanças públicas no setor público. Ele foi publicado e foi apresentado em pôster. O segundo foi uma participação e publicação, parte minha, no qual a minha orientadora, a professora Mônica, ela trouxe uma estudante que também estava fazendo trabalho com ela, no qual ela me ajudou muito no desenvolver e eu participei também de um projeto dela que foi de grande crescimento meu pessoal e profissional. Conclusão, a gente vê que é um trabalho que ele queria apontamento. O que é isso quer dizer? Ele queria demonstrar que tem a questão das práticas, a questão de como os servidores observavam essas práticas e como a gente pode desenvolvê-la futuramente. É um trabalho inicial que tem a perspectiva de levantar essa crítica, demonstrar melhor, assim, né, para as pessoas observarem que é possível trazer as práticas empreendedoras para universidades, para órgãos públicos. É importante, como está aqui no slide, que teve foco na UFPE e busca como pontapé a melhoria da efetivização dos processos e também trazer a questão do empreendedorismo regional seja, de fato, uma realidade. Então, eram isso. Eu agradeço muito pela oportunidade. Deixa eu ver aqui. Bem, senhorita, obrigado pela sua apresentação, não é? Então, esta é a última apresentação prevista para a reunião desta manhã, neste 6º ENESC. Os avaliadores, professor Dr. Lúcio Henrico, professor Dr. Jaime Venuto, teriam algum comentário final a fazer antes que nós demos por conclusa a nossa reunião? Não? Então, nós ficamos de fazer algumas observações, não é isso? Isso. Então, assim, qual seria o tempo que eu teria para fazer essas observações? Bem, no tempo previsto, professor Dr. Jaime, teríamos mais aproximadamente 8 minutos, né, até as 10h30, mas compartilhando com o professor Lúcio, né, se fosse o caso, porque até 10h30. Então 4 minutos. Considerando até 10h30. Tá. Mas, se essas considerações forem feitas de ordem geral, então poderemos cumprir o horário também, se isso for coincidente com a opinião dos senhores, não é? Okay. E podemos tecer demais comentários nos formulários. Certo, ok, tá bom. Eu começo ou posso começar? Por favor, então. Ok, muito bem. Então é o seguinte, primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui nesse momento.
E eu colocaria duas observações gerais, né? Primeiro é que é possível que eu observei pela apresentação que foi feita, pelas apresentações que foram feitas, eu fiquei com a impressão de que é muito possível que alguns projetos tenham sido severamente impactados pela pandemia, alguns mais do que outros, né? É provável até que todos tenham sido impactados, mas alguns a gente percebe que sim, porque os resultados eles não foram muito palpáveis. E a outra observação que eu faço de caráter geral é que eu não tenho conhecimento prévio dos projetos e nem dos resultados, de forma que as minhas observações aqui e aquelas que vão estar presentes no relatório, no formulário, né, de cada um dos projetos, vai ser basicamente em função das apresentações que foram feitas. Então, assim, eu teria, evidentemente, algumas observações com relação a todos os projetos, por exemplo, muito rapidamente, o primeiro, do João Augusto Maranhão, acho que tem, e isso é válido para a maioria dos projetos, tem uma preocupação com a conceituação, tem uma preocupação com a definição metodológica, com a definição dos objetivos, e o trabalho demonstra um conhecimento com relação aos casos apresentados em vinculação com a temática do amicus curiae. Eu fiquei muito bem impressionado com o projeto e com o trabalho desenvolvido. Sobre cartografias migrantes, de Bruna Soares, eu também fiquei muito bem impressionado, tem objetivo claro, tem como resultados foram apresentados o trabalho formativo, os cursos formativos de curta duração, e é possível que o trabalho tenha sido impactado muito fortemente pela pandemia. Mas também seria razoável concluir, como eu concluo, que o grupo conseguiu superar os desafios do momento de crise sanitária. É um trabalho sobre memória da democracia, de João Paulo e outros, né? Também tem clara motivação, os objetivos, a metodologia. Como resultado, foi apresentado um processo formativo realizado remotamente, ou seja, demonstra que o grupo teve a possibilidade de adaptação ao momento da pandemia, apresentou, portanto, um potencial do programa que acredito pode ser muito melhor desenvolvido com o retorno das atividades presenciais. O trabalho sobre monitoramento do cumprimento da sentença da Corte Interamericana no caso do Chucuru é um caso que, para mim, tem uma importância muito grande, porque eu trabalhei no caso como advogado no âmbito da comissão, não no âmbito da Corte Interamericana. Então, o trabalho traz motivações para o projeto, o contexto histórico, e demonstra um entendimento em torno do caso. Mas, assim, achei que não ficaram claros os resultados em termos do monitoramento do cumprimento da sentença. Talvez seja muito em função desse impacto da pandemia sobre o projeto, como acontece com muitos outros projetos. O projeto sobre a oficina de história, de Paula Beatriz, estão claras as motivações, os objetivos, a metodologia, o trabalho... enfim, foi impactado pela pandemia, mas algumas atividades foram desenvolvidas remotamente, enquanto outras vão ficar na dependência do retorno às atividades presenciais. O trabalho de Gabriel, administração estratégica, alcance da comunidade, eu fiquei com a impressão de que o contexto da pandemia ele impactou muito negativamente o projeto, porque eu não vi claramente os resultados da consultoria que teria sido realizada, mas o projeto anuncia os objetivos, as possibilidades de realização do projeto. O sétimo trabalho, de Cláudio Henrique, é o trabalho que busca disseminar o uso de software, é um trabalho formativo, é possível que o projeto também tenha sido impactado pela pandemia, de modo que tenham sido restritos os resultados do projeto, mas essa é uma impressão que eu fiquei a partir do que foi apresentado. O oitavo trabalho, Maria Eduarda Marques,
tem objetivos claros, a metodologia também é clara, os resultados parciais são apresentados, e, enfim, acho que é um trabalho que conseguiu superar as dificuldades no momento de pandemia. E as práticas empreendedoras de Nathalie, o último apresentado, um trabalho centrado nesse tripé que foi apresentado, a metodologia está clara, os resultados também, mas eu senti falta da explicitação do universo de pesquisa, ou seja, quem foi entrevistado, por que foi entrevistado. Eu posso ter passado batido, mas eu não vi, ou pelo menos não senti isso muito claramente apresentado. Então, muito rapidamente, porque eu acredito que em torno do tempo que eu tinha, né, era isso que eu poderia fazer, que eram essas observações que eu poderia fazer aqui. Obrigado, professor Galindo. Bom, professor Dr. Jaime Benvenuto, nós que agradecemos mais uma vez a sua presença e seus comentários, ainda contingenciados à exiguidade do tempo, mas são de muita utilidade para as reflexões futuras, tanto dos orientadores quanto dos discentes apresentadores dos projetos. Professor Dr. Lúcio Henrico, o senhor teria alguns comentários a tecer de modo geral acerca dos trabalhos apresentados hoje, ou os deixaria para serem traduzidos nas avaliações dos relatórios diretamente? Por favor. Não, vou fazer uma breve fala aqui, tentando fazer, como prometido, aquele alinhavo. Vou tentar ser o mais rápido possível. Queria começar primeiro dizer da alegria de participar dessa sessão aqui, né, sobre direitos humanos e justiça no centenário de Paulo Freire, né? Se a gente olhar, não precisa nem ter um olhar com muito cuidado, esse era o grande tema da obra de Paulo Freire, né? O tempo inteiro, embora ele estivesse o objeto da ação dele fosse educação, ele está o tempo inteiro trazendo à tona as dimensões de direitos humanos e de justiça, né? Eu acho que queria primeiro ressaltar isso. Ressaltar também, que eu não sei se todas as pessoas presentes sabem, né, que Paulo Freire, além de educador, também teve a formação e realizou a formação em Direito, né? Então, mais um feliz reencontro, né, aqui está nesse grupo. E queria dizer que, assim, essa minha fala muito corrida agora, por causa do tempo, eu vou tentar dizer que meu lugar de olhar aqui é a partir do âmbito extensionista das propostas, né? Então, além de que eu estou utilizando aqui, contextualizar que nesse grupo aqui, né, houve propostas de bolsa de iniciação acadêmica, né, como a proposta da Nathalie. Estou olhando rápido aqui na lista, pode ser que eu esqueça alguém, já me desculpe desde já, né? Mas como a Nathalie, como o Lucas, né, que fizeram uma fala com uma estruturação muito alinhada, né, à apresentação de um projeto de pesquisa, né? Já para as outras ações que são de extensão universitária, nós da ProESC temos consciência de que várias delas ainda estão em realização, né? Então, estão em execução. Então, para a gente, o nosso olhar, né, primeiro destacar 2 pontos, né, que o nosso olhar, que a ideia que eu vou desenvolver mais um pouquinho, da articulação da proposta com a diretriz universitária, e que a gente também leva em conta que algumas dessas propostas não foram concluídas. Logo, os resultados finais, né, normalmente realizado na apresentação de artigos, eles estão em processo, né? Então, queria, de antemão, assim, parabenizar todas as pessoas presentes, assim, feliz demais de estar participando da manhã aqui com vocês. E nessa super rápida fala, destacar de uma forma muito resumida, né, o que é a extensão universitária, né? Ela é um processo na qual é realizada a formação do discente na interação com os outros setores da sociedade. Então, de antemão, né, eu queria destacar que, assim, para todas as pessoas que apresentaram, né, que, assim, a sugestão é que em futuras submissões, né, futuras apresentações, vocês destacassem, carregassem mesmo a tinta, a mão, né, como preferirem dizer, na importância que essa proposta teve na formação de vocês e como foi feita a realização com os outros setores da sociedade, porque
atingindo esses dois objetivos macro, né, da extensão universitária, né, as diretrizes, né, 5 diretrizes da extensão universitária, elas são embutidas dentro desses dois eixos, né, da formação do discente na interação com os outros setores da sociedade. Então, como eu não vou ter tempo muito, né, na verdade, eu até estourei o tempo aqui, só dar umas dicas assim, muito breves, muito breves mesmo, e dizer que assim, não encarem esse encontro como uma avaliação no sentido ninguém vai ficar reprovado, ninguém vai tirar nota ruim, encarem como um processo formativo partilhado mesmo, né? A gente aprende muito pouco na vida, né? A nossa formação nas universidades, ela é muito voltada para a pesquisa, né? Então, transpor os conhecimentos, né? As aprendizagens para o universo da extensão universitária é muito complexo mesmo, né? Então, as dicas muito rápidas, né? Muito breves são... João, né, que foi o primeiro, né, queria sugerir isso, que em futuras submissões, apresentações, você centrasse nesse ponto, primeiro ponto que eu falei, sabe? Como é que esse projeto, que tem um impacto de transformação social, para usar uma diretriz da extensão muito abrangente, né? Como é que ele impactou na sua formação consistente, sabe? Então, para dar um atalho, para ajudar todo mundo, né? Quando vocês forem apresentarem eventos de extensão, de repente, se vocês apresentarem o resumo da proposta e as 5 diretrizes, né? Fazendo essa transposição de como o projeto atendeu às diretrizes de extensão, fica muito evidenciada de que forma é realizada essa formação, sabe? Então, para o João, a dica é essa, sim, estou usando o João como exemplo, porque eu acredito que é um aprendizado para todas as pessoas presentes, para todos nós, né? Então, assim, poderia ter entrado bem na dimensão extensionista mesmo, né? Ficou muito no contexto, no mérito da proposta, que é incrível, indiscutível. Né? Gabriel, eu já acho que já começou muito bem, né? Gabriel já começou falando como ele chegou ao assunto, né? Como é que ele se vincula ao tema. Então, de cara, a gente já sabe qual é a posição dele na proposta, né? Dou esse destaque também no Gabriel, no sentido de reforçar, né, as outras pessoas que se posicionem quando forem apresentar os projetos, né? Cláudio foi tão corrido, que eu não consegui, eu estava preenchendo a ficha dele ainda, Cláudio, acabou. Então, a dica, Cláudio, nas provas, utiliza o tempo, curte o tempo, sabe? Da forma que for possível, né? Talvez você tenha ficado um pouco nervoso, ansioso, mas assim, você tem 10 minutos, usa esses 10 minutos para desenvolver com calma as suas ideias, né? A sua proposta. Maria Eduarda e... Ai, meu Deus, estou indo muito rápido. Mas quem? Algumas outras pessoas poderiam ter ressaltado mais esse link, né, de como a proposta apresentada se vincula com a extensão universitária. Para concluir, eu já passei muito do tempo, eu queria dar os parabéns à Nathalie, que foi a última a apresentar, que falou algumas vezes que foi a primeira realização de um trabalho acadêmico dela, ela tem uma desenvoltura, né, poderia estar nervosa, mas estava uma aparência bem tranquila, assim, falando, né, se posicionou de uma forma muito tranquila. Parabéns pela primeira experiência na realização do trabalho acadêmico. E queria destacar um super parabéns à apresentação da Bruna e do João Paulo, né, porque eu acho que eles conseguiram, de fato, para além da desenvoltura que eu falei da Nathalie, fazer essa transposição do projeto para as diretrizes da extensão universitária, sabe? Então, tem toda uma dimensão performática, digamos assim, de estar à vontade na cena, digamos assim, e ao mesmo tempo, ainda que eles não tenham dito os 5 Is, né, as 5 diretrizes da extensão universitária, eles passaram por eles e falaram, olha, de fato, isso aqui que eu estou apresentando é uma proposta de extensão universitária. É incrível, parabéns mesmo, gente. Valeu mesmo, muito legal. Encerro aqui, já passamos muito do tempo, agradecido pela paciência e pela tolerância. Tá? Professor Dr. Lúcio Henrico, obrigado pelas suas considerações úteis para as reflexões, como disse, dos discentes e dos orientadores também, em futuros projetos. Os comentários que eu teria a fazer eu faço minhas algumas dessas boas observações feitas pelo professor Dr. Jaime Bevenuto e pelo professor Dr. Lúcio Henrico,
e quero parabenizar a todos os partícipes, aos discentes pelas apresentações, na minha opinião, com um nível de fluidez e vocabular também de bastante precisão, o que é importante para a clareza, não é? E lembrando-se sempre que aquilo que supomos conhecer, não é, ainda está por ser conhecido, sempre, não é? Kant dizia que não se conhece perfeitamente o ser como um todo, porque ele não se revela de modo integral e porque as nossas limitações, como tão bem mencionado pelo professor Dr. Jaime Bevenuto também, às vezes obstaculam essa percepção. Mas as certezas que temos hoje devem ser questionadas e, como filosoficamente se fala em metodicidade também, as aporias que surgem, né, das incertezas que são suscitadas quando se dá a própria evolução e se impondo a revisão e a reconsideração e o aprimoramento daquilo que esteja adequado e a correção daquilo que deva ser corrigido para a evolução do próprio conhecimento, do próprio saber. No mote ou na temática proposta para esse 6º encontro de extensão e cultura, não é? A comunicação dos entendimentos, dos conhecimentos para a transformação do mundo, não é? Isso parece bastante adequado. Os senhores desempenharam, na minha opinião, um papel relevantíssimo. Então, continue perseverando, sabendo que este não é o último passo, nem a última resposta àquilo, repito, que supomos como conhecido, porque estaremos sempre construindo conhecimento. E essa interação, essa comunicação é que propicia a evolução do saber, dos saberes, como diria Paulo Freire, e a transformação necessária para tornarmos o mundo mais equânime, melhor, mais justo. Então, agradecer, parabenizando a todos os discentes, parabenizando também aos orientadores e agradecendo a presença do professor Dr. Jaime Bevenuto, do professor Dr. Lúcio Henrico, doutora Juliane Brasileiro, não se pronunciou ainda na reunião, mas está presente, suponho, me fui informado, Eliane Lopes, né, nas assessorias, a senhorita Juliana Milanês, a senhorita Aline Chagas, secretária da Coordenadoria de Extensão e Cultura do Centro de Ciências Jurídicas, e com isso quero desejar uma boa manhã a todos e acompanhar os demais eventos e as demais reuniões que estejam ocorrendo, que devam ocorrer na Universidade Federal de Pernambuco, por iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e nesse 6º encontro de Extensão e Cultura, tendo em comemoração 100 anos de Paulo Freire, educador, sábio, pensador, cidadão brasileiro, nordestino, pernambucano. Desejando a todos uma boa manhã, então despeço-me e agradeço a participação de todos. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Até mais, gente. Bom dia. Agradecido aí. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia.